oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Angélica e hoje nós vamos continuar o conteúdo que estávamos vendo na aula passada, falando um pouquinho sobre os movimentos que o nosso planeta Terra realiza. Então, como vocês devem se lembrar, nós falamos sobre os modelos cosmológicos, né? Todos os modelos que foram construídos até a gente chegar no modelo mais aceito, que descreve melhor como funciona aí o nosso sistema, que seria o modelo heliocêntrico, e hoje nós vamos falar mais sobre os movimentos que o nosso planeta realiza. Então vamos lá? Antes da gente falar dos movimentos que a Terra realiza em si, nós precisamos retomar o que eu comentei na aula passada sobre o movimento aparente dos astros. O que isso quer dizer? O movimento que os astros realizam quando nós consideramos que a Terra é o referencial. Então, quando nós olhamos, né, aqui do nosso ponto de referência, que é a Terra, nós conseguimos observar as coisas no céu se movendo, certo? A Lua se movimentando, as estrelas, né, com o passar do tempo, elas vão se movimentando, digamos assim. O Sol, por exemplo, nascendo lá no leste e se pondo no oeste. Então, a gente tem a impressão que são todos os astros que estão se movendo e que o nosso planeta está ali paradinho. Mas, na verdade, esse movimento aparente se dá muito pelos movimentos que o nosso planeta realiza. A gente observa os astros se movimentando, mas, na verdade, nós também estamos nos movimentando, certo? E quais são esses movimentos, então, que a Terra realiza? Na verdade, são dezenas de movimentos, são mais de 10. Nós vamos estudar 3, que são os que causam aí, 2 deles são muito conhecidos, que são os que causam as maiores impressões, têm as maiores definições, e os outros a gente não vai ver, só o de precessão. Então vamos lá. O primeiro movimento que vocês devem se lembrar de já ter estudado é o movimento de rotação, que é quando algo gira em torno de seu próprio eixo. Nesse caso aqui, nós estamos falando da Terra, né, girando em torno do seu próprio eixo. Para a gente definir isso, primeiro a gente tem que ter bem claro na nossa mente que o eixo da Terra ele não é perfeitamente vertical ali em relação ao plano da órbita, tá? Ele seria vertical se ele fosse assim, ó, retinho ali em relação ao plano da órbita. Na verdade, ele faz um ângulo de cerca de 23,5 graus. Estão vendo? Ele é um pouco tombado, digamos assim, ó. Então, esse aqui é o ângulo do eixo da Terra. Então, a Terra faz esse movimento de rotação em torno do próprio eixo, como se fosse ali um movimento de um peão, digamos assim, no sentido anti-horário. Então, ó, ela gira dessa forma, ao contrário do ponteiro do relógio. E demora cerca de 24 horas para ela dar um giro completo. Esse movimento ele define um dia, certo? E define os dias e as noites. Então, é graças ao movimento de rotação que nós temos a definição de dias e noites. Ele é muito importante porque se a Terra não realizasse esse movimento, um lado dela estaria o tempo todo aquecido, né, e o tempo todo de dia, e o outro o tempo todo de noite e muito frio, o que seria impossível a vida na Terra. A rotação é o movimento onde a Terra gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo. O giro completo dura 24 horas para ser concluído, sendo responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está para o lado do Sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto, é noite. Depois, nós temos o movimento de translação. Transladar quer dizer se deslocar de um lugar para o outro, o que não acontece na rotação, né? Ele só gira em torno do próprio eixo. Na translação, ela se desloca de um ponto ao outro, que é na órbita dela em volta do Sol, né? Em torno do Sol. Então, é um movimento que ela faz, ó, orbitando em torno do Sol. Ele fica definido como um movimento de translação. Esse movimento, para dar uma volta completa, demora 365 dias e 6 horas. Então, se a gente considerar esse ponto aqui, até a Terra rodar nessa órbita e chegar aqui novamente, vão ter passado 365 dias e 6 horas. Nosso ano, ele tem geralmente 365 dias.
E aí, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto, que é um ano que tem 366 dias. Por quê? É a junção dessas 6 horas que sobram, digamos assim, durante esses 4 anos, formando 24 horas. Por isso a existência do ano bissexto. Esse movimento de translação ele é extremamente importante porque ele define para a gente, aí, junto com a inclinação do eixo, as estações do ano, que vocês vão ver já já. Já o movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, levando 365 dias para completar a volta, determinando assim a sucessão dos anos. Além de ser o responsável pelo ano, é o movimento de translação que define as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera. E depois nós temos esse movimento, que ele é um pouquinho menos conhecido que os outros, que é o movimento de precessão, que é o movimento do eixo da Terra em relação à sua órbita em torno. Esse movimento, nesse movimento, o eixo da Terra ele gira em torno da vertical, mas ele mantém ali a sua inclinação de 23,5 graus. Aqui a gente teria, a vertical aqui da órbita e aqui o eixo. Então o eixo aí, com o passar dos anos, ele vai meio que se deslocando, como um peão girando mesmo. E ele acaba fazendo esse movimento aqui, esse círculo, esse giro que nós chamamos de precessão. Só que esse movimento é muito lento. Ele dura cerca de 26 mil anos. Ele não afeta tanto como a translação, por exemplo, que gera as estações do ano, nem como a rotação, que gera os dias e as noites. Bom, e aqui nós temos as estações do ano, que eu falei que nós veríamos. O que causa as estações do ano? São 2 fatores. O movimento de translação, que é o movimento de órbita da Terra, em torno do Sol, e o eixo da rotação, que é aquele eixo de 23,5 graus. Nós temos 2 situações. Essa daqui é uma situação ilusória, se a Terra não tivesse essa inclinação de 23,5 graus. O lado que tivesse exposto ali, sendo iluminado pelo Sol, ele ia receber a mesma quantidade de luz solar, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, nós não teríamos estações diferentes, porque as estações são diferentes dos hemisférios. Então, quando é inverno para a gente aqui no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Mas isso só acontece por conta da inclinação desse eixo da Terra, certo? Desses 23,5 graus. Porque como que isso afeta? Bom, aqui a gente tem um lado que está sendo exposto ao Sol, a radiação solar. Como vocês podem ver, o hemisfério norte está sendo mais iluminado do que o hemisfério sul. Estão vendo? Até aqui, essa linha que está cortando aqui, invisível, a gente tem um pedaço aqui que não está recebendo radiação solar. Então, aqui a gente tem menos luz solar, está mais frio. Então, aqui seria inverno no hemisfério sul. Enquanto o hemisfério norte está recebendo a radiação solar mais direta, ele está mais iluminado, mais aquecido. Então, aqui seria verão. Porém, essas diferenças climáticas não são sentidas da mesma forma em todos os locais, digamos assim, tá? Essas diferenças climáticas das estações do ano. Elas são mais perceptíveis em maiores latitudes, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, que é essa linha que corta aqui a Terra, na horizontal. Então, nos polos, por exemplo, a gente sente essa diferença maior, quando é verão em um e inverno em outro. Já nas regiões muito próximas à linha do Equador, por exemplo, a Amazônia, ela praticamente não existe essa diferença, tá? Então, pode ser verão no hemisfério norte e inverno no sul, que na Amazônia a temperatura vai estar ali meio que a mesma durante o ano todo.
Essa imagem aqui mostra para gente as diferentes posições do planeta, né, na órbita dele, ali em relação ao Sol, a luminosidade que ele está recebendo e como que isso define as estações do ano. Então, nós temos esse aqui, ó, solstício de 22 ou 23 de dezembro, início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte, porque como vocês estão vendo, ó, o hemisfério sul ele está recebendo mais radiação solar, então ele está mais iluminado. Verão. Aqui, ó, nessa posição que é exatamente o contrário, é início do verão no hemisfério norte e do inverno no sul, que acontece em junho, que é quando começa o nosso inverno aqui. Porque o hemisfério norte ele está mais iluminado e o hemisfério sul menos iluminado. Já essas outras duas posições marcam os equinócios de 20 a 21 de março e de 22 ou 23 de setembro. Aqui, por exemplo, ó, início do outono no hemisfério sul e início da primavera no norte. Nesse momento, os dois hemisférios estão iluminados por igual. E nesse aqui, de setembro, início da primavera no hemisfério sul e início do outono no hemisfério norte. E também os dois hemisférios estão iluminados por igual, porque o eixo não está interferindo aqui nessa posição, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam realizar as atividades propostas. Qualquer coisa, estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, tá? Um beijo e bons estudos!